Atos capítulo 5, versículo 33, a palavra diz assim: o parecer de Gamaliel, a visão dele, o entendimento de Gamaliel. Era uma época difícil, que os apóstolos estavam sendo perseguidos, os inimigos se faziam de todas as partes, todos os lados, as lutas se levantavam. Se observarmos o momento que vivemos hoje, não é diferente. Você não sabe aonde vai se levantar um inimigo, um adversário, uma luta, aonde o tempo vai fechar. Não, nós temos que estar preparados e nós temos que estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Mas se eu te falar que tem lutas, tem situações que mesmo que você veja aquela situação crítica, problemática, você já venceu ela. Amém, igreja? Gamaliel tinha esse entendimento, e esse entendimento ele tem que estar na sua vida, na nossa vida também. A Bíblia diz que eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam o quê? Matá-los. Queria matar quem? Os inimigos queriam matar os apóstolos, o povo de Deus. Eles estavam o quê? Enfurecidos, na fúria. E a fúria deles, o desejo deles era matar os discípulos, ou seja, criar prejuízo, causar feridas, machucá-los. Esse era o propósito do inimigo. Aliás, resumindo, o diabo só veio para roubar, matar e destruir, né? Esse é o propósito deles. E se ele pudesse, ele já teria feito isso na vida de todos nós, sabia, igreja? Você nunca parou para refletir a respeito disso, não? Por que eu ainda estou aqui de pé? Por que eu ainda estou vivo, né? Sendo que o diabo, ele me odeia, ele só vem para roubar, matar e destruir. Reflita sobre isso. Um homem sem Deus, será que ele é capaz de vencer esse adversário? A condição da vitória na vida de um cristão se chama Jesus Cristo. E é por isso que nós não devemos sair de perto dele, ou da sombra do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo. É a nossa condição de testemunho de vitória. Então, olha o desejo dos inimigos. Se enfureceram e queriam matá-los, a Pedro e os discípulos, né? Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um tempo. Gamaliel não fazia parte do povo seleto de Deus. A Bíblia diz que Gamaliel era um fariseu. Você sabe que o fariseu é conhecido também como um crítico, né? Tudo os fariseus criticavam. Se Jesus curava no sábado, era criticado. Se Jesus usava o poder, era criticado. Se Jesus pregava a palavra, era criticado. E aí Jesus foi crucificado, subiu aos céus, ficou os discípulos. E a crítica dos fariseus também era a mesma coisa. Gamaliel não era um dos nossos, não. Ele era da crítica. Ele ficava observando, procurando um contexto para apontar as falhas. Você sabe que hoje tem muita gente
nos observando e procurando as nossas falhas, encontrar as brechas para ficar apontando, condenando. Gamaliel era desse povo, dos fariseus. Só que ele tinha um entendimento, e esse entendimento ele veio em razão de observar o povo de Deus, como que o povo vencia. Tinha lutas que o povo não enfrentava e mesmo assim alcançava o testemunho. E ele começou a observar isso, sendo também que tinha pessoas, que enfrentava lutas e nas mesmas lutas que ela enfrentava, ela não conseguia vencer. E ele começou a observar por que tem pessoas, que vencem um problema, um determinado problema, e tem outras pessoas que no mesmo problema é derrotado. Ele começou a observar, tem uma diferença na vida de um e na vida de outro. E ele chegou à conclusão que quem vencia os problemas não era a pessoa, era quem estava na vida daquela pessoa. No caso nosso, Jesus, As nossas vitórias, elas não vêm porque nós somos bons, capazes, nós somos fortes, nós somos doutos de sabedoria, de entendimento. Olha que experiência. Não, igreja, na verdade nós somos pequenos, mas Deus nos faz forte diante das lutas, nos dando a condição e muitas vezes nos dando a vitória só para a gente contar o testemunho. Que coisa, né? Isso é maravilhoso, igreja. E tem muito cristão que não atenta a isso, não percebe que aquilo de bom que tem acontecido na vida deles é por causa da presença do Senhor Jesus. Não é porque a pessoa ela se tornou qualificada, não é porque a pessoa ela é diferente, não, é por causa daquele que habita na sua vida. Amém, igreja? Não se engane, não se iluda achando que nós somos capazes sozinhos. A nossa capacidade ela vem diretamente de Deus. Tanto é que Deus ele fala que escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Ele escolhe aqueles que nada são. E depois dele escolher, a Bíblia diz que ele capacita os seus escolhidos, capacita a vitória, ao testemunho. Então Gamaliel, quando ele percebeu que os inimigos estavam se levantando contra os apóstolos, ele não foi o advogado dos apóstolos, não. Ele só falou: olha, eu peço um tempo para vocês que estão se levantando contra esses homens aí. Olha, eu tenho uma visão, eu tenho um entendimento a respeito de algumas coisas que eu observo. E aí ele começou a falar, e lhes disse: ó israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Em outras palavras, ele falou assim para os inimigos: olha, toma cuidado, o que vocês vão atentar contra a vida destes homens. Os inimigos ficaram: como assim toma cuidado? Não, vou explicar. Eu vou explicar para vocês o porquê que vocês têm que tomar cuidado. E aí ele falou assim: porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa. Está vendo aí, igreja? A derrota do homem, do ser humano, ela começa a partir daí, quando a gente pensa que é alguma coisa diante do inimigo. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, por isso que você vai ter que sair. Não, você percebe que o nosso adversário, ele só sai do nosso caminho
pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, não é pelo nosso nome. Então Gamaliel, ele falou: olha, lembra de Teudas, aquele que insinuava ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência lhe dispersaram e deram em nada. Em outras palavras, Gamaliel, resumindo, falou: olha, aquele homem, ele se garantia muito nele, e nos 400 homens que estavam com ele, mas aí ele foi morto. Em outras palavras, ele perdeu a batalha. E aí aqueles que estavam com ele fugiram. E aí lembra também daquele outro, né? Ele falou assim, ó: depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto eles lhes obedeciam foram dispersos. Gamaliel, ele citou 2 casos em que pessoas se garantiam em si e muitas vezes naquilo que tinha, e o resultado desses era negativo, ou seja, pereceram diante do adversário. Um morreu, o outro se dispersou, não deu em nada. E ele começou a observar, porque tinha outros casos, e outros casos que fizeram pesar na balança o entendimento de Gamaliel. Olha, tome cuidado o que ides fazer com estes homens, porque teve um grupo aí que se levantou, tal, pensava que era alguma coisa, não era nada, morreu, não deu em nada. E teve outro grupo também que fez aquele, chamou atenção, fez aquele auê para si, mas daqui a pouco também sumiu, ou seja, foi vencido. Esses 2 grupos foram vencidos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Olha que coisa estranha, né? Gamaliel, ele deu 2 exemplos de grupos que pereceram. Mas por que pereceram? Ele está falando aqui, ó: se esta obra é de homens, perecerá. Significa o quê? Se a nossa confiança está em homens, ou naquilo que está em nossas mãos, a obra vai perecer. A batalha, ela não vai trazer bom êxito, bom resultado. Você não vai alcançar o testemunho que você gostaria de alcançar. Se o propósito está baseado naquilo que o homem ele adquiriu, a experiência, porque tem gente que é assim. Tem pessoas que batem no peito e falam: não, eu tenho experiência com isso, deixa comigo que eu resolvo. E aí a pessoa que tem experiência vai lá e perece. Por quê? Porque a confiança dela está no braço forte do homem. E a Bíblia é bem clara quando diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Vai no seu braço forte, a sua espada, a sua força, ou seja, não, eu vou vencer porque eu tenho o conhecimento, porque eu fui preparado para isso. Não é assim que nós vencemos, igreja. Nós vencemos porque existe um na nossa vida que nunca perdeu a batalha. Ainda que você saiba fazer, ainda que você tenha estratégia, nós não somos nada. A glória sempre de quem? De Deus. Eu me lembro de um caso
do rei Herodes, que ele se achava imbatível, mandava e desmandava, prendia quem queria, maltratava quem ele quisesse. E aí de repente ele foi dar um discurso e alguém gritou lá: olha, esse homem, ele fala como um Deus. Isso não é um homem, é um Deus. Nós temos que idolatrar ele. E ele ouviu, ele estufou o peito: eu sou um Deus mesmo. O povo tem que me idolatrar mesmo. Na mesma hora um anjo tocou nele e começou a ser comido de bicho, começou uma ferida, e ele sem saber o que fazer. Agora o que eu faço? E a ferida foi aumentando, daqui a pouco criou bicho e pereceu aquele homem que achava que podia tudo. Um outro exemplo, um tal de Nabucodonosor, um rei extremamente respeitado, que um dia recebeu um sonho, sonhou e foi revelado o sonho, que aquele homem era como a árvore, que ele cresceu tanto, que muitos outros reinos e árvores, que era representado por árvores menores, vinham e acampavam na sua sombra. Ou seja, ele se achava o maior dos reis. Mas teve um dia que ele perdeu o entendimento, e quando procurou o rei: cadê o rei? Não, o rei está lá com os porcos comendo grama. O que? Ele ficou doido de repente, perdeu a consciência. Não, mas ele não pode. Não, mas não tem jeito. Olha lá, está lá os porcos lá agora, já perdemos o rei. Aí de repente, por um tempo, Deus permitiu aquela situação. Depois Deus falou: não, eu vou levantar ele de novo, só para ele ver que quem manda sou eu. As vitórias que vêm na vida dele sou eu. Então nós temos que entender isso, que tudo de bom, todos os testemunhos que acontecem, as nossas vitórias, as portas abertas, tudo é Deus na nossa vida. E quando nós entendemos isso, igreja, também entendemos que por mais lutas que se levantem contra a nossa vida, se as vitórias vêm de Deus, significa que eu vou vencer todas essas que estão se levantando também, porque não é pela minha força, eu só estou aqui por causa do testemunho. Olha como Deus é generoso, Ele faz tudo, depois vai lá e coloca você lá: olha, conta o testemunho, o que eu fiz na sua vida, conta aí o testemunho. É assim que eu faço. E aí daquele que se levantar contra você, eu vou te livrar, eu vou te proteger. Pode lançar flecha, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. É porque você é habilidoso? Não, é porque Deus está te protegendo. Amém, igreja? Então Gamaliel, ele começou a falar: olha, esses 2 casos aí pereceram sozinhos, sozinhos eles se perderam, mas atenta o que vão fazer com estes homens. Se eu fosse vocês, eu deixava, porque se esse conselho, esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, nada podereis, o que, igreja? Não podereis destruí-los. Não podereis destruí-los. Olha que entendimento daquele homem. Ele chegou à conclusão de que o povo de Deus, eles eram protegidos por uma força imbatível. Não é que o povo era imbatível, não, era a força que estava na vida do povo, dos apóstolos. Tem gente que não entende isso. Tem gente que ela despreza essa palavra, porque ela não aceita, Ela vê o outro sofrendo, perecendo, e ela fala: não, daqui a pouco é a minha vez, eu não sou melhor do que o outro. Realmente nós não somos melhores, mas
Se você observar, no sol do meio-dia, 40 graus, existe muita diferença na vida de quem está na sombra e de quem está exposto ao sol. Pode olhar a expressão, igreja. Olha a expressão de uma pessoa que está na sombra e uma pessoa que está no sol, né? A luta é diferente. É diferente. Uma pessoa que está na sombra, ela consegue refletir mais, né? Ela está protegida. Mas a pessoa que está ali exposta, a única coisa que ela está procurando é se proteger daquela exposição. O que está na sombra não, ele está de olho, está observando. É diferente. O povo de Deus é diferente. Não é porque o inimigo fez na vida do outro que vai fazer igualmente na sua vida, não. Gamaliel observou isso, e ele deu um conselho para os inimigos: olha, tentai o que vão fazer estes homens, porque se é obra de homens, perecerá, mas se é de obra de Deus, não podereis destruir. Em outras palavras, ele falou: vós estarás perdendo o seu tempo. Aí nós chegamos a uma conclusão: se Gamaliel entendeu que os inimigos poderiam perder o tempo deles com os cristãos, se envolvesse na luta, por que nós perdemos tanto tempo, igreja? Muitas vezes em lutas que nós já vencemos, né? Tem pessoas que perdem aí anos e anos numa luta que ela já venceu, mas porque ela não crê, ela não consegue contar o testemunho. Deus é justo. Ah, mas se eu já venci, por que não aconteceu ainda? Pela falta de fé, porque na mente dela, acontece na vida dela a mesma coisa que está acontecendo na vida do ímpio. Na minha vida não, e na sua vida não pode acontecer isso. Amém, igreja? Porque senão, o que adiantaria nós estarmos aqui, Você sai da sua casa cansado, depois de um dia de trabalho, aí você vai à igreja, você vai buscar uma palavra, mas não somente uma palavra, você vai buscar também a força de Deus, para ver a diferença na sua vida. E se nós estamos sujeitos, às mesmas derrotas que acontecem na vida do ímpio, por que nós estamos aqui então, Eu já falei para vocês que nós somos sujeitos às mesmas coisas, às mesmas lutas, mas não sujeitos aos mesmos fracassos. Nunca. Eu não aceito isso, e você também não pode aceitar. Amém, igreja? E aí ele falou: olha, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura o quê? Achados lutando contra Deus. Olha aí, isso é o fariseu que estava falando. Um fariseu teve essa visão, igreja, e tem cristão que muitas vezes não entende isso. Olha, se eu sou de Deus, é Deus que me dá a vitória, então todas as lutas que se levantam não é somente contra mim, é contra também o meu Deus. Eles estão lutando contra mim, mas também contra o meu Deus. E aí que entra a cereja do bolo, Lembra de Davi? Davi chegou e percebeu o gigante afrontando todo mundo. E aí o exército de Saul recuava. Um exército, gente. Não era 10 não, era um exército inteiro, inclusive o rei. E aí Saul falou para ele: não, você não pode lutar contra esse gigante, você é um menino ainda, e ele é um herói de guerra. O gigante aí, ele nasceu no meio da guerra, está acostumado, tem experiência, você não pode, Davi. E o que Davi falou? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o Deus vivo de Israel? Ele entendeu, ele sabia que não era ele que iria derrotar,
Era Deus que estava na vida dele. Mas quem ia levar o mérito? Davi. Era a oportunidade. Não, eu vou lutar nele. Pode deixar comigo que eu vou lutar. Mas quem vai me dar a vitória é Deus. Quando a gente entende isso, igreja, nós não fugimos mais das lutas. Nós enfrentamos, prosseguimos, não tememos, porque a nossa confiança é na vitória, é no testemunho. Olha, mais um testemunho que eu vou contar. Como assim? Você acabou de fazer um exame e constou aí uma enfermidade? Não, mas é mais um testemunho. Olha, estão se levantando contra mim, falando mal ali, estão armando cilada, e é mais um testemunho que eu vou contar. Ou seja, olha a confiança que você deve carregar na sua vida. As lutas se levantaram, Deus já me deu a vitória. Como assim? Você nem sabe o que vai acontecer? Não, já sei, eu vou contar o meu testemunho, porque essas lutas aí, Deus já me deu a certeza no meu coração que Ele já venceu por mim. Amém, igreja? Isso é fé. E essa fé que Deus quer que nós venhamos carregar todos os dias. Todos os dias. E aí, no versículo 40 diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aí eu te pergunto, você está disposto a sofrer as afrontas? Essa disposição nós temos que ter. Nós sabemos que vamos enfrentar afrontas, lutas, vamos enfrentar chicotes, mas vamos vencer, igreja. Eles foram soltos, eles não pereceram. O inimigo sabia que não poderiam prendê-los, não poderiam matá-los. E olha o testemunho. A Bíblia diz que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. O nosso caso todos os dias nós não vamos se cansar de contar testemunhos. Amém, igreja? O povo de Deus sofre, mas o povo de Deus é vitorioso, diferente daqueles que não reconhecem isso e estão lá fora. Lá fora sofrem e perecem. Nós sofremos e vencemos. Amém, igreja? Quem entendeu de verdade, glorifica bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus.